Camille Desenhando Sonhos e eu não sei muito bem como chamar esse vídeo, tá? Mas ele vai ser eu lendo 6 fantasias que em algum momento alguém me disse que eu não ia gostar. Então eu separei 6 fantasias que eu tenho na minha estante. Dessas 6, 4 eu recebi diretamente da editora e 2 eu tinha interesse prévio de ler e estava na minha wishlist e eu ganhei de presente durante o meu aniversário, tá? Então a gente vai descobrir. Vamos conversar sobre quais livros são esses. O primeiro deles é As Cortes do Infinito, da Kemi Dawn Bowerman. Esse livro saiu pela Globo Out. Quando eu recebi, eu falei, ai, parece interessante. Se eu não me engano, esse aqui eu acho que eu perguntei a opinião de vocês, tá? Porque agora eu parei de perguntar a opinião de vocês. Mas assim que eu falei, ai, gente, vocês já leram esse livro? E aí um monte de gente falou, não, Tami, você não vai gostar, esse livro não é pra você, deve ter romance. Eu não me lembro mais nem a sinopse e eu não vou me esforçar neste momento pra ir correr atrás dela, tá? Então quando a gente for falar sobre esse livro neste vídeo, vocês vão receber a sinopse sobre o que é a história. Mas a primeira, então, é As Cortes do Infinito. E eu até acho essa capa bem bonita, tá? Também vou ler neste vídeo Promessas Vazias, da Lexi Ryan. Acho que é uma autora. Este livro aqui é da Planeta Minotauro, também foi recebido da editora. Vai ter romance, claramente. Vai ter um triângulo amoroso. Diz que é um livro de fantasia sexy e cheio de ação que conquistou o TikTok. Vamos ver o que acontece. Eu lembro que quando esse livro chegou, eu li a sinopse pra vocês, mas ela já não habita mais a minha mente. Outro, e esse aqui teve buzz, esse aqui ficou, a galera empolgada, ficou pedindo quando a autora anunciou pela primeira vez esse livro. É um livro que também eu li a sinopse com vocês, esse aqui eu me lembro um pouco, porque eu sei que envolve questões de mitologia, que é Lore, da Alexandra Bracken. Essa é uma autora que tem um tempo aí que eu tô ameaçando a leitura. E vamos lá de Lore. Eu não vou ler esse livro sozinha, eu botei de Buddy Read lá do Catarse, porque se eu for sofrer, vão ter pessoas sofrendo junto comigo. Tá, então eu selecionei um dos livros dessa TBR pra colocar lá na Buddy Read e foi Lore, porque de todos esses, com exceção do próximo que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que esse foi o que recebeu mais hype. Eu lembro que tem uma competição, um rolê nesse livro, então vamos ver o que acontece. E eu acho que é um dos maiores, tá? E tem página branca. Tudo bem, senhorita Alta Novel? Você tava passando bem quando fez esse livro? Aí, acho que o mais hypado de todos, e também o que eu mais recebi comentários de Tami, você vai detestar esse livro, tá? É O Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco. Esse aqui é o primeiro livro dela. Esse aqui eu sei que é uma série, tá? Esse próximo aqui, eu recebi na mesma medida a situação de Tami você vai gostar e Tami você não vai gostar, que é A Noiva do Deus do Mar, da Axió. Esse livro aqui foi lançado pela Melhoramentos. Eu vi bem poucas pessoas falando sobre ele aqui no Brasil. Foi engraçado porque quando lançou falaram que o título em inglês não é esse, tá? Não tem esse significado. E aí eu vi as pessoas falando que era um puta de um spoiler esse título. E aí eu comecei a ler e aí eu fiquei, não sei se é um spoiler ou se não é uma coisa tipo super óbvia. Enfim, mas pode ser que seja um spoiler por uma parte que eu ainda não cheguei, porque eu já comecei a ler esse livro, vai ser o primeiro que a gente vai comentar nesse vídeo, mas não vai ser agora, vai ser no futuro. E aí, por último, uma fantasia que foi lançada pela editora Seguinte e que eu acho que ficou meio esquecida no churrasco, tá? A Seguinte já foi bem mais forte em termos de trazer fantasias legais pro Brasil aqui, às vezes até pouco comentados, mas que eram fantasias interessantes. E dos últimos lançamentos, eu acho que um de fantasia e um dos que ficou um pouquinho mais hypado foi a Amari, e aqui trouxe A Ponte Entre Reinos. Eu não sou a maior fã dessa capa. E esse aqui, algumas pessoas também me falaram que eu poderia sim gostar. Que as pessoas foram esperando que o livro fosse ser muito ruim. E na verdade o livro era até bem legalzinho. Então vamos ver o que acontece. E aí temos aqui os 6 livros que estarei lendo neste vídeo aqui com vocês e que estaremos conversando ao longo do caminho. Eu vou deixar pra vir conversar com vocês sobre A Noiva do Deus do Mar assim que eu tiver terminado, porque esse é um livro bem curtinho. Eu já tô um pouco avançada nessa leitura, então hoje mesmo eu vou terminar e aí provavelmente já vou começar os updates efetivos desse vlog aqui. Vamos lá! Hoje é o outro dia e eu já terminei de ler 2 livros, tá? Então a rapidez e o fluxo que está rolando isso é bem tal qual a minha expectativa, tá? Eu terminei ontem de ler à noite A Noiva do Deus do Mar. Essa é a história de uma menina. Na verdade a gente tá aqui num povoado, tá? Onde há muitos anos eles, num período específico, sacrificam uma jovem para o Deus do Mar, para ser a noiva do Deus do Mar. E ele
assumidos que a próxima menina vai ser a menina. E a próxima menina não é a nossa protagonista, tá? Ela é irmã do jovem que é namorado e gosta dessa menina. E aí ela vê essa tristeza do irmão e ela acaba se jogando lá no mar e se colocando enquanto sacrifício. E aí a gente vai descobrir, a partir do momento em que isso acontece, né, e ela começa a navegar esse outro espaço, começa a descobrir as particularidades a respeito dessa suposta maldição e do que efetivamente está acontecendo e se ela vai ser responsável por resolver isso ou não, ou se o fato dela ter assumido esse lugar vai ter outro tipo de consequência. Sem explicar pra vocês, na verdade, desagradou nessa história. Porque assim, é uma história bem bonitinha, é uma história curtinha, tem vários elementos que são legais. Teve um momento na história que é bem emocionante, só que ao mesmo tempo eu não consegui importar o que estava acontecendo, sabe? Eu achei muito impessoal, tirando um momento em que tem um momento que aí é realmente algo muito pessoal. E aí eu fiquei, ai, que bonitinho isso. Mas de resto, eu não consegui me conectar com essa história, sabe? E tem uma coisa que acontece na história que também é bem previsível. Não tem nada de muito imprevisível nessa história se você já é familiarizado com plots que normalmente começam assim. Eu já li aí uns quantos livros onde meninas são sacrificadas, onde às vezes você vai pra um outro reino e descobre que tem algo envolvendo a pessoa específica. Eu não sei explicar pra vocês o que faltou nesse livro pra mim. Eu achei a leitura rápida, achei a leitura fluida. Alguém fez um comentário, acho que foi lá no meu Instagram, falou: esse livro passa uma vibe bem Estúdios Ghibli. E realmente tem muito, inclusive uma animação desse livro seria muito legal. Os cenários parecem ser muito bacanas, os elementos são muito legais, mas não teve nada na história que me moveu. A personagem não te dá informação suficiente pra você se importar com ela, mas ao mesmo tempo se espera que você se importe com ela porque ela é uma personagem fofinha e bem intencionada. Eu não consigo, assim, porque, sei lá, ela parece muito plano, sabe? Talvez seja isso, eu achei esse livro muito plano, assim, muito... que se sobressaltou, não teve nada que me chamou super a atenção. Sei lá, eu não sei, tá? Eu não desgostei da leitura, mas infelizmente não foi uma história que me comoveu. Ele foi indicado também ao Goodreads Choice Awards de 2022, mas foi na categoria fantasia em Young Adult, se eu não me engano, que é uma categoria que eu não toco, mas eu precisava de alguma coisa a mais que eu não sei nem direito explicar pra vocês o que é. Mas não foi uma leitura ruim, tá? Não foi uma leitura ruim. Aí vamos falar sobre a segunda leitura que escolhi fazer, que foi Promessas Vazias, da Alexi Ryan. Primeiro descobri que essa autora tem vários livros hot publicados. E aí talvez venha daí o blurb aqui de ser uma fantasia sexy e cheia de ação. O que falar sobre isso? Primeiro eu engoli esse livro, tá? Ontem eu sentei e falei, vou ler um capítulo, quando eu tinha lido 120 páginas já. Se lê muito rápido. Essa folha da Planeta aqui, grossíssima, parece até maior que o livro que é, mas na verdade ele tem tipo 330 páginas só. E assim, comecei o livro e fiquei bastante intrigada, tá? Comecei bastante intrigada. Não, primeiro a gente precisa falar uma coisa, pra tirar logo do caminho. É um farofão. Não tem absolutamente nada nesse livro que seja único e exclusivo desse livro. Esse livro não tem nenhuma característica única, tá? Isso aqui é um farofão que começa meio... Atenção! Começa meio Holy Black, depois vira A Seleção. Aí quando a gente vê, a gente tá falando de uma coisa meio cor de espinhos e rosas. Dali a pouco já parece meio de sangue e cinzas. Esse livro é pra você que gosta de alguma dessas histórias, vai funcionar pra você. Só que assim, vou dar sinopse primeiro. A gente vai conhecer a Bri. A Bri, ela... No momento, ela é como se fosse uma órfã, porque a mãe dela desapareceu. O pai dela também não tá na cena. E ela mora com a irmã, meio que num porão de uma tia dela, que é uma cafetina, assim, que maltrata ela e tal, e cobra por cuidar delas. E ela é uma ladra, tá? Quando me apresenta a personagem enquanto ladra, e que tá roubando, e que tá isso, e que tá aquilo, o que eu penso que a personagem vai ser? Esperta. Segura esse pensamento. E aí acaba acontecendo uma coisa com essa irmãzinha, que ela vai precisar se envolver com os féricos. E existem duas cortes féricas que são apresentadas aqui. E uma dessas cortes está procurando jovens para se passarem por uma avaliação para serem a nova noiva do príncipe de uma dessas cortes. E ela vai acabar se metendo no meio dessas duas cortes aí. E muitas aventuras e muitos atrapalhados, porque vão começar a pedir pra ela interferir numa cor, roubar umas coisas de uma corte pra outra. E aí, bom, a gente tem uma capa que tem dois personagens masculinos atrás dela, logo, triângulo amoroso. Não é spoiler, está escrito aqui
na sinopse que isso vai acontecer. Gente, até 30% desse livro eu tava me divertindo muito. Eu tava assim, nossa, que farofona. Quem assistiu o The Match das Barros, lembra que eu entrei num surto no meio de dezembro que eu tava lendo Insustentável Leveza de Ser, que eu falei que eu só queria estar lendo uma farofona? Era essa farofona que eu queria estar lendo, tá? Até 30%. Só que o que aconteceu em 30%? Tá bem definido já quem são os dois personagens, qual é o papel deles na história. E quando eu digo fica bem definido qual é o papel deles na história, em 30% dá pra você saber a intenção de cada um deles, incluindo o final. Não só a intenção, dá pra saber a real motivação de cada um deles, tá? Dá pra saber. Não, dá pra saber. Pra não dizer pra vocês que não dá pra... A única coisa que talvez não dê pra perceber é lá no finalzinho, na coisa que a gente descobre, tipo, nas últimas 3 páginas do livro. A sobreposição de situações que envolve um dos personagens, tá? Essa é a única surpresa que você pode ter lendo esse livro aqui. Mas em 30% dá pra saber o que tá acontecendo. Aí o que eu pensei? Se em 30% eu já sei o que vai acontecer, a minha protagonista, que é uma garota super esperta, super ardilosa, perspicaz, vai descobrir também. Juro pra vocês, ela descobre nas últimas 5 páginas. Basicamente porque alguém conta pra ela. Aí eu fiquei 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e a menina não percebia o que tava acontecendo. E aí eu comecei a me embravecer com o livro. Porque eu posso com a protagonista fofinha, mas eu não posso com a protagonista tapada. Eu não consigo. E aí tem uma hora que ela fala, não, porque realmente ele foi o único que me protegeu e o único que realmente entende o que está passando comigo e que me ajudou. E eu, garota, pelo amor de Deus, em que mundo você tá vivendo? Tá? É isso. E aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente então tem 2 interesses amorosos aqui. Eu acho que a definição aqui de fantasia é sexy. Eu não diria que esse é um livro que tem romance, tá, gente? Esse é um livro que tem tensão sexual entre personagens. A gente não passa tempo suficiente, a gente não tem conversas suficientes, motivos suficientes ou qualquer coisa na história que remeta a romance. É assim, ai, ele é muito gostoso, né? E aí ele me olha daquele jeito e eu estou completamente querendo fazer tudo com ele. Esse é o cenário que a gente tem aqui, tá? Então não espere, tipo, uma relação romântica, fofinha ou cultivada, porque ela não existe. Inclusive, o primeiro personagem que a gente conhece na história, apareceu, eu falei, nossa, esse vai ser o interesse amoroso, aparentemente, dela, né? E eu pensei, tá, vai trabalhar melhor esse vínculo, né? Porque parece uma pessoa que ela já conhece há um tempo e tal. Depois eu fiquei pensando que não fazia sequer sentido, porque parece que a autora dizer pra gente que eles se conhecem há não sei quantos anos é suficiente pra você entender que existe uma história ali, que a gente tem que cravar os pés, que aquela história é importante, que é aquilo, só que a gente não vê nada disso. E aí o segundo personagem, o segundo interesse amoroso, eu juro pra vocês que o personagem apareceu, teve um diálogo, no segundo diálogo ela tava louca já, e eu, pera, porque eu tinha lido a sinopse antes de eu começar a ler o livro, né? E quando o personagem apareceu, eu pensei assim, não vai ser esse, né? Porque não aconteceu nada, não. Aqui que me diga que ele vai ser o coisa. E ela, na próxima cena, ela já tava tipo, ai, gostoso demais. Então por isso que eu digo pra vocês que não é um livro de romance, tá? É fantasia com tensão sexual que a personagem interpreta enquanto sentimental, romântica, ou que a autora que a gente sinta enquanto uma relação romântica, mas não existe diálogo, tempo, construção, qualquer coisa que remeta a isso. E você seja uma pessoa bem emocionada, daí tudo bem, aí é com você, assim. Mas assim, farofona pra fãs de Príncipe Cruel, Corte de Espinhos e Rosas, Sangue Cinzas, farofona, tá? Aí pra vocês lerem esse livro muito rápido, me diverti na leitura, mas assim, o que eu vou dizer? É completamente previsível, completamente bebido de outros lugares, e é aquela coisa toda. Essa é uma duologia, tá? Então pode ser que eu leia o segundo volume, se ele for tão rápido de ler quanto esse aqui, não vai fazer mal nenhum. Eu li esse livro em 5 horas. Agora eu vou começar As Cortes do Infinito. Acho que eu falei pra vocês, né? Volume único, esse aqui é uma duologia, o segundo já foi publicado lá fora, então imagino que de repente vai sair esse ano aí pelo planeta, alguma coisa assim, e já dá pra concluir daí. E aí agora eu vou começar As Cortes do Infinito, que eu também não sei nada sobre. E esse aqui eu tenho a sensação que talvez não vá se ler tão rápido. Eu acho que de todos esse é o maior por enquanto também, é 430 páginas. Vamos ver o que acontece. Eu tô lendo Corte do Infinito, tá? As Cortes do Infinito. Primeiro, o conceito desse livro não faz nenhum sentido na minha cabeça. E segundo, que protagonista bem chata do cacete. Meu Deus do céu, ela é muito chata. Ela é muito, 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 muito chata.
Muito chata. Gente, fazia tempo que eu não pegava uma protagonista tão chata. Meu Deus do céu. Eu pausei, eu vim aqui falar com vocês, porque eu cheguei numa parte que eu preciso ler. Vocês estão preparados pra ouvir 2 páginas dela reclamando? Não, vocês vão ter que ouvir. Vocês vão ter que ouvir, porque se eu tô passando por isso, vocês vão ter que passar também. A colônia deveria ser um porto seguro onde meu único trabalho seria sobreviver, mas agora sobreviver não é o bastante. Agora eles querem que eu vá à luta, eles querem que eu seja uma espiã, e a pior parte não é apenas o medo, a incerteza, é o fato de que não posso dizer não, mesmo que queira. Sinto que estou no carro outra vez, atendendo a ligação de Lucy, descobrindo que todos estão contando comigo. Se eu tivesse dito não naquele momento, talvez não ainda estivesse viva, mas e agora? Se eu disser não, estarei acabando com a única chance da colônia de reunir informações que nunca tiveram antes. Eles precisam disso para tentar vencer a guerra, eles precisam de mim. Se eu tenho a oportunidade de fazer a diferença, de virar o jogo e fugir dela porque estou com medo, o que isso faz de mim? Como eu poderia fazer isso com a minha irmãzinha, com o seu futuro? Minhas preocupações se alinham no fundo do meu estômago sem saída. Não parece certo sobrecarregar outra pessoa com elas ou reclamar delas quando todos estão aqui há muito tempo, muito mais tempo do que eu. Nem sei se entenderiam. Ninguém entende, garota, isso é muito chato. Eles são heróis e eu não tenho super força ou capas de invisibilidade ou a habilidade de criar novas armas com a minha mente. Tel derrubou 2 veículos do céu sem sequer perder o fôlego e Gil escapou para uma zona de guerra de verdade. A pior briga que eu já me medi foi um leve bate-boca com o May. Eu não faço ideia de como é dar um soco ou pior, levar um. E certamente não estou pronta para me aventurar para o fundo da corte da vitória como nada além de uma máscara que não sei como controlar. Os outros sobreviveram tanto assim porque são poderosos. Eles não se acovardam diante desse mundo e do que ele oferece. E eu sei que se quiser ter uma chance no infinito, preciso descobrir um jeito de me tornar mais forte. Mas se for forçada a me juntar à linha de frente de uma guerra da qual não acredito completamente, temo que uma parte da minha alma vai morrer no processo. Ela já tá morta, tá? Eu só queria dizer pra vocês isso. A história começa assim que ela morre. Vou me tornar alguém que nunca quis ser. Eu não acho que isso seja sobreviver. Ela tá morta. É uma escolha impossível, seja sacrificando meus valores ou o destino da colônia. A única forma de sobreviver a isso é em pedaços. Não posso ter tudo, não posso ajudar a colônia e ao mesmo tempo proteger May e salvar minha alma. No final vou ter que abrir mão de alguma coisa. Que é o que a gente faz todos os dias, sempre que a gente toma decisões. Só não sei se estou pronta pra escolher. Sério, meu anjo. Fecho os olhos e espero que isso impeça as lágrimas de caírem, mas elas vêm de qualquer forma, como se estivessem em sua própria missão. Leva um longo tempo até que eu me mova, mas quando a névoa na minha mente começa a se dissipar, respiro fundo e limpo os olhos com a manga da blusa. Não quero machucar ninguém, não é da minha natureza, essa é a única verdade irradia da minha essência, mas eu quero que May tenha uma vida após a morte e um futuro. Uma vida após a morte e um futuro. Esse livro não faz nenhum sentido, eu juro pra vocês. Eu quero ser forte o suficiente pra sobreviver a esse mundo. O infinito se move rápido demais para que eu consiga ficar de pé, firme. Preciso dar um passo à frente, fazer uma escolha, mesmo que pequena. Preciso acalmar meus medos e endurecer meu coração, porque se eu deixar este lugar me quebrar, não sei ao certo se conseguirei me recompor. Aí ela tá nesse drama todo, no próximo capítulo. Sabe como é que vai ser o próximo capítulo? É assim. Digo a Annika que quero aprender a me defender, que quero aprender a lutar. Pra mim esse livro não faz nenhum sentido. Deixa eu dizer pra vocês o que é esse livro, tá? É sobre uma inteligência artificial chamada Ofélia. Na verdade a gente tem uma protagonista, tá? Ela é a Nami, ela tá indo pra festa de formatura dela do ensino médio. E os amigos ligam pra ela, pedem pra ela comprar bebida, ela entra na loja de bebida e é assassinada. Tá? É a primeira linha da sinopse, tá? Naomi, de 17 anos, estava a caminho da sua festa de formatura quando foi assassinada. É a primeira linha da sinopse, tá? Aí ela acorda num lugar onde tudo parece lindo, belíssimo, paraíso, e oferecem pra ela, tipo, uma pílula, uma coisa pra ela tomar. E aí ela descobre que existe todo um pós-além, que tá sendo comandado pela inteligência artificial, na verdade, né? Que é a Ofélia, que ela usava no relógio dela, que é tipo uma Alexa da vida, uma Siri da vida, ganhou proporções e tá querendo tirar toda a presença humana, quer aniquilar os humanos, e isso inclui também o pós-morte, não sei o que lá. Primeiro, que pra esse livro fazer qualquer sentido, primeiro você tem que acreditar na vida pós-morte, e segundo, você tem que acreditar que quando você morre, ou existe uma vida após a morte, ou de algum jeito sua consciência ainda existe, ou a sua alma ainda vai ficar vagando por aí num outro plano, e de algum jeito esse outro plano tá sendo controlado por uma inteligência artificial, e esse local é dividido por cortes do infinito, que tem uns cavaleiros do apocalipse aqui, e pra cada, dependendo do nível, do grau de conflito que cada pessoa que entra lá, cada humano que chega lá é enviado pra esses locais, e aí essas
consciências mortas ficam meio que em campos de concentração, servindo a essas cortes, enquanto essas inteligências artificiais, ou essa grande inteligência artificial e os seus 4 cavaleiros do apocalipse tentam aniquilar a presença humana. Eu juro que eu tô tentando fazer esse conceito entrar na minha cabeça, mas ele não entra de jeito nenhum, tá? Ele não entra de jeito nenhum. Tudo faria sentido pra mim se a pessoa não tivesse que morrer, entendeu? É só uma realidade onde a inteligência artificial começou a escravizar humanos, ponto. Esse podia ser o conceito do livro. E aí, obviamente, lá no além tem um grupo rebelde. Não, eu juro pra vocês. Eu tô achando ridículo, tá? Mas eu vou seguir lendo e em algum momento a gente conversa sobre isso. Eu tô bem no começo e isso não me deixa muito feliz, tá? Eu não consegui andar com esse livro ontem, por mais que eu tenha começado ele 3 da tarde. De tão... que ele é, tá? Mas vamos lá. E deixa eu mostrar os gatos pra vocês. O que vou estar mimindo ali. Não tinha nenhum gato aqui até que eu sentei pra gravar, tá? Eu tava gravando o update desse livro aqui. E aí a gata que tá deitada dentro do puff, que tá em cima do sofá, porque eu botei em cima do sofá pra passar o aspirador. É muito engraçadinho, né, os dois. Ó. E eu vou sair daqui agora, porque eu vou fazer outras coisas, depois vou seguir lendo, e eles vão levantar daqui e vão ir de atrás de mim. Não vão ficar deitados aqui, só estão aqui porque eu tô aqui. Gente, se passaram muitas horas, tá? Deixa eu ver até que horas são agora, eu acho que é quase 8. É 19h50, tá? 19h50, eu terminei As Cortes do Infinito. E assim, esse livro aqui é a definição de qualquer coisa e de uma qualquer coisa ruim, tá? Eu sinto muito, não é pra mim. É, assim, primeiro de tudo, na sinopse fala que é uma ficção científica, tá? Primeiro de tudo, não vamos esforçar muito pra explicar esse livro, porque eu não... tá? Mas vou dar 3 minutos aqui de palavra a respeito. Fala que é uma ficção científica. E aí a autora traz esse conceito na situação da inteligência artificial que toma poder aqui. Só que se você pegar o plot da história e substituir a inteligência artificial por qualquer outro elemento, são deuses que estão causando essa influência nas pessoas. E são féricos do além. Funciona. Por quê? Porque além da premissa da inteligência artificial, nada mais a respeito desse assunto é específico relativo a isso aqui. Então você pode substituir o plot pelo que você quiser e a história ainda é funcional. Porque, muito diferente, por exemplo, de O Ceifador, do Neil Shusterman, onde você vê toda uma influência social, onde você vê o impacto que aquilo tem pra sociedade. Aqui não, aqui é um mundo mágico do além, que é esse infinito. Daí essa inteligência artificial pariu esses cavaleiros aqui. Eu tô chamando de cavaleiros de apocalipse, mas é tipo o líder de cada uma dessas cortes, tá? E aí eles ficam brincando lá nesse local, tentando tomar posse de tudo. E eu não entendi o rolê de... Porque assim, não precisava nem ser pós-mortem, podia ser na vida real, então... Honestamente, não faz sentido, tá? Dá pra substituir qualquer coisa desse livro por qualquer outra coisa e ainda assim a história é tão qualquer coisa em cima que ela vai funcionar, entendeu? Substitui a inteligência artificial por qualquer outro elemento mágico, porque não tem nenhum traço específico ou nem totalmente característico de inteligência artificial. E aí, não, ela consegue conversar na mente, mas aí qualquer outro ser mágico também... telepatia. E aí vai piorando, porque quando eles entram nesse local, eles ainda, nesse infinito, eles também desenvolvem, tipo, poderes mágicos. Nossa. Esse livro aqui é uma duologia, tá? Então tem o segundo. Eu não vou ler o segundo, tá? Já vou deixar bem claro pra vocês. E assim, gente, no momento é o livro que eu dei a pior nota desse ano. E foi a minha pior leitura disparada, assim. Uma disparada mesmo. Protagonista chata, interesses amorosos, também sem pé nem cabeça. Tá, é isso. Tchau, Cortes do Infinito. Não quero mais ouvir falar sobre esse livro. Eu não vou nem recomendar assim, para fãs de não sei o quê. Não, tem 1000 coisas melhores pra você ler na sua vida. Agora eu vou ler A Ponte Entre Reinos, tá? Eu vou ler a ponte. A ordem desse vídeo a partir de agora já foi definida. É A Ponte Entre Reinos, Reino de Bruxas e vou terminar com Lore, porque Lore eu botei como banheiro de lado do Catarse, eu vou deixar pra ler por último. Agora eu vou aproveitar o meu sábado, tá? Que foi parcialmente prejudicado por essa leitura. E amanhã, que é domingo, eu pego o próximo livro pra gente seguir esse vlog. Olá! A Ponte Entre Reinos, da Danielle L. Jensen. Bem melhor que a expectativa, viu? Bem melhor que a expectativa. Inclusive, assim,
Eu acho que de todos os que eu li até agora, esse é um dos que eu me sinto mais confortável pra indicar, assim, de forma menos... com menos poréns, tá? Dentre todas as leituras até agora. Eu tenho um problema bem grande com as últimas, sei lá, 50 páginas desse livro, ou 60 páginas desse livro. Eu acho que perdeu bastante o tom nas últimas 60 páginas, mas de forma geral eu achei o livro bem interessante. A gente tá falando aqui sobre a nossa protagonista, que é a Lara. Ela é uma princesa de um reino que se chama Maridrina. E ela treinou junto com outras 12, 13 irmãs no meio de um deserto lá por toda a vida dela pra se tornar, tipo, uma assassina, uma soldada da pátria dela, porque o pai dela vai usar ela enquanto uma moeda de troca aqui, ou enquanto uma espiã, no caso, pra casar com o rei de Iticana. Eu achei muito legal o mapa aqui, tá? Porque, olha só, deixa eu tentar explicar pra vocês. A gente tem aqui terra, e aqui é como se tivesse uma ponte, tipo, no meio do oceano, e aqui tem outro território, tá? E aí, Iticana é marcada aqui. Porque Iticana, na verdade, é quem controla essa ponte. E aí tem várias ilhas aqui ao redor da ponte, e todo mundo quer controlar essa ponte, porque é onde acontece o comércio, né? Só que a Iticana, que na verdade são essas ilhas aqui, é quem controla a ponte, e aí a nossa protagonista é daqui, e aí a gente tem outros reinos aqui também, e tudo isso aqui tá sempre brigando, tá? Então, há um tempo atrás, rolou um pacto de paz entre o reino dessa protagonista e Iticana, e parte desse pacto era que haveria um casamento, e aí o rei lá de Iticana, que é um jovem que acabou de tomar posse lá, ele acaba solicitando então, né, que isso seja cumprido. O primeiro capítulo desse livro é muito bom, recomendo você ler. Se você tá com ele aí, lê o primeiro capítulo dele. Eu não vou falar sobre o que acontece, porque por mais que seja o primeiro capítulo, eu acho que tem reviravoltas muito interessantes e que provavelmente vão instigar vocês a lerem. E o que vinha sendo vendido até então? Que eles eram muito cruéis, que eles vendiam coisas ruins, né, pra esse outro país, pra esse reino da protagonista de propósito. E aí, a partir do momento em que ela vai pra Iticana, ela começa a ter uma outra versão da história. E aí eu vou dizer pra vocês o que eu gostei desse livro. Ele tem várias cenas de ação que envolvem essa ponte, que envolve eles estarem nesse mar. Esse é um mar super tempestuoso. Tem toda uma coordenação aqui, porque dependendo de como tá o mar, as estações que eles vão sofrer mais ataque, porque eles estão sempre sendo atacados, porque todo mundo quer controlar essa ponte, e aí ninguém entende direito como essa ponte funciona, onde é que estão as entradas e as saídas, né? Então é um segredo muito grande essa ponte, que é uma coisa, tipo, monumental, que tem várias lendas de que a ponte, tipo, surgiu do nada, ela não foi construída, e parará. E o povo que mora nessas ilhas também é muito resoluto, e aí tem uma ilha, e também eles sofrem muito com cobras, então tem muita cobra nesse livro, tá? Então se você tem problema com cobra, atenção. A gente começa a entender muito sobre a política do que realmente tá acontecendo aqui, e do que é essa realidade, e a parte política desse livro eu achei bem interessante. E aí, assim, eu acho que esse livro é o melhor dos dois mundos pro leitor que gosta de romance, mas também não gosta que o livro seja só focado, muito mais focado no romance, como é o caso, por exemplo, lá do Promessas Vazias, tá? Esse livro tem questões políticas o suficiente e cenas de ação o suficiente pra você até se esquecer, às vezes, que o romance é um aspecto principal. Porque, obviamente, né, vai rolar um enemy to lovers aqui entre os dois. A questão é que eu acho que a autora conseguiu construir isso de uma forma que é bem interessante, que é, salvo as últimas 60 páginas, tá? Que aí eu não tenho como justificar, salvo as últimas 60 páginas, todas as interações que eles têm, sejam elas de ficarem um cutucando o outro, ou flertando, ou provocando, elas são cenas que não são somente sobre a provocação ou sobre a interação romântica dos dois. Como ela é uma espiã, ela tá sempre coletando informações dele, então ela tá sempre fazendo leitura sobre ele. E ele, como tá meio assim, ainda não sabe o que ele pode contar pra ela, o que não pode, aquela coisa toda. Então a gente tem o ponto de vista de ambos aqui nesse livro, o que também às vezes é bem interessante. Então assim, eles estão sempre um jogando um jogo com o outro. Isso faz com que as cenas nunca sejam só sobre a relação dos dois, e sim sobre um jogo de palavras e de informações que vai sendo jogado. Então a gente, mesmo nas cenas de romance, por assim dizer,
a autora usa pra passar informações sobre esse contexto. E isso faz da experiência de estar lendo um livro com romance muito mais interessante do meu ponto de vista, porque não é só sobre isso. Eu gostaria de ter visto mais das habilidades dela, e é muito... Isso eu acho que é uma coisa que a autora peca, é muito instrumental dentro da história. Tipo, é só usado quando faz sentido e não é uma coisa que tá orgânica dentro da trama. E tem uma outra coisa que eu achei muito engraçada. Levando em consideração que existe esse plot, eu vou botar aqui um troço de spoiler, mas eu não acho que seja spoiler, tá, gente? Porque esse é um plot típico de qualquer livro que tem nesse sentido, tá? Que é quando um descobre que o outro tem intenções ocultas. Você firmou um pacto, reino, que você sabe que quer o que você tem. E não é, você sabe que a pessoa que comanda esse reino é um cara muito sagaz ali. E durante todo o livro, as pessoas de Ticana, né, a corte dele fica dizendo, ó, ela é uma espiã, ela é uma espiã, ela é uma espiã. E é claro que ela é uma espiã. Isso não deveria nem ser algo questionado dentro do livro, entende? Não sei se você entende o que eu tô querendo dizer. Tipo assim, ela veio de um reino que é rival. Esse tratado, ele é só uma alegoria, e todo mundo sabe disso. Então, o fato dela ser uma espiã não deveria ser um segredo, que parece que a história faz ser um segredo, mesmo que todo mundo ao redor diga que ela é uma espiã. E aí a gente tem um momento do livro onde, tipo, sim, ela foi, onde se descobre, sim, você foi treinada para ser uma espiã. E aí é, tipo, o momento do livro. E eu fiquei, tá, mas... o que faria ela não ser uma espiã? Sabe? O que faria ela não ser uma espiã? Então isso eu achei muito bobo, tá? Isso eu achei muito bobo. E aí só dessa cena existia dela ser boba, e aí de ter consequências das pessoas, tipo, ficarem magoadas um do lado ou do outro. Ai, você acha que eu sou uma espiã? Claro, você é uma espiã. Sabe? Só de ter esse diálogo, que é uma coisa tão óbvia e idiota pra esse conceito de história aqui, e aí as consequências disso no final, que é tipo esse lenga-lenga que vem a partir disso. Aí eu fiquei, mas por quê? Tipo, não faz nenhum sentido. Então eu acho que a autora perdeu um pouco a mão aqui no final, porque... claro que ela era uma espiã. Tipo assim, o Aren também, né, que é esse rei que ela vai casar, ele também tem um shift de personalidade muito drástico. Momento antes da gente chegar nesse ponto do espiã não espiã, e parece que é só pra dar mais impacto nessa discussão, que não deveria nem ser uma discussão no livro. Enfim, mas eu gostei, tá, de A Ponte Entre Reinos. Eu vi que tem um outro livro publicado, eu não tenho certeza se é uma duologia. Aparentemente temos uma nova tendência aí, né, de duologias. E pode ser que eu leia, tá, a continuação desse aqui. Se for uma duologia, eu leria a continuação. Se tiver mais livros, daí eu acho que eu já passo. Porque aí é se estender demais pra algo aqui. O livro termina com um cliffhanger que podia ter acontecido sem nenhum dos elementos das últimas 60 páginas ter acontecido, entendeu? Tipo, o final do livro podia ser exatamente o mesmo, sem a gente ter passado pelo lenga-lenga, especialmente depois que no final tem um personagem que vai parar muito longe da onde a história tava, e aí, tipo, um parágrafo o personagem dá de volta, sabe? Aí você fica, tá, mas por que posicionou o personagem lá atrás? Sabe? Então, assim, o final desse livro, eu acho que a autora perdeu um pouco a mão. Mas, de forma geral, eu gostei da história, porque é bem mais dinâmica do que eu achei que seria. Eu achei o cenário muito interessante. Eu fiquei, realmente, durante muito tempo, imaginando essa ponte e como é a logística disso, né? Dessa coisa super imponente. E eu achei legal que o mapa é assim, né? Aqui mostra isso, e aí aqui do lado tem a ponte ampliada. E aí mostra também os locais por onde eles vão passando, né? Porque aí tem vários postos. Tem a Guarda Norte, a Guarda Sul, e aqui tem várias ilhazinhas. Assim, é uma logística bem interessante, assim, dessa questão. E o rolê das ilhas e do mar, de você não conseguir ir de um lado pro outro sem ter que passar, sem ter que usar a ponte, ou ter que navegar esses mares que são muito difíceis, e por isso que a ponte que é importante. Então, assim, a questão comercial do livro é muito bacana. E agora eu vou ler O Reino das Bruxas. Eu não vou começar hoje. Hoje é segunda-feira, tá, gente? Dia 6 de janeiro. Tá indo muito bem essas leituras, estão fluindo muito bem. Eu terminei esse livro hoje, eu não vou mais ler hoje. Então eu só vou pegar um novo livro amanhã. E aí vamos ver como é que flui essa outra leitura. Tô toda descabelada, tá 1000 graus aqui hoje. Eu não vou me esforçar muito, tá? Hoje é sexta-feira, dia 10. Eu terminei Reino das Bruxas ontem. E assim, vocês estavam muito certos com isso aqui. Gente, o que eu vou... Primeiro vamos contar sobre o que é a história. A gente vai conhecer aqui a Emília,
e a irmã gêmea dela, que é a Vitória. Mas a Vitória, ela vai morrer logo sei lá, no segundo capítulo, tá? É a segunda linha da sinopse, que às vezes eu falo umas coisas aqui e vem umas malas reais aqui nos comentários falar que é spoiler. E aí é tipo a segunda linha da sinopse. Reforcei bastante isso nesse vídeo aqui. Pra ficar claro, tá? Elas são bruxas, elas vivem na Itália. Elas vêm de uma família de bruxas assim, mas elas convivem com o mundo real. Mas tem aquela coisa de que não pode mostrar que é bruxa e parar. E aí existe uma profecia aqui. Quando certas coisas acontecerem, quer dizer que os príncipes lá do inferno estão vindo e muitas coisas vão acontecer. Mas ao mesmo tempo ninguém... a regra do Clube da Luta, sabe? A gente não fala sobre o Clube da Luta. Então, é aquela coisa. Elas cresceram ouvindo que tinha essa profecia, mas ninguém sabe explicar direito o que tá acontecendo. Uma coisa curiosa, elas moram com os pais e a avó, mas é como se elas não tivessem pais, tá? Só a avó que interfere, sabe alguma coisa e faz alguma coisa na história. Os pais não servem pra... E aí, assim... Quando a irmã é encontrada morta, não só a irmã foi encontrada morta. Nos dias anteriores, assim, outras meninas que também eram listadas enquanto bruxas foram encontradas mortas. E aí começa esse rolê aí dos príncipes do inferno e não sei o que lá, da profecia. E ela bem louca querendo vingar a irmã. Tento não armazenar essa coisa na minha cabeça. Mas eu queria saber o que as pessoas que me disseram que esse livro tinha triângulo amoroso tinham na cabeça, tá? Porque esse livro não tem triângulo amoroso. A não ser que seja um triângulo de duas pernas, que sequer para de pé daí. Porque só tem um interesse amoroso dela aqui e o outro, que é tipo um crush que ela tem. É só isso, só um crush. Nunca, em momento nenhum, é alguma coisa dentro da história. O começo do livro eu achei legal, achei a ambientação interessante. Os comentários sobre culinária, que eu achei bacana também. Mas aí, para por aí, tá? Para por aí. A personalidade dessa protagonista, uma das coisas mais instáveis que eu já li na minha vida. Sabe? Às vezes ela tá cagada de medo, às vezes ela é super corajosa, às vezes ela é inteligente, às vezes ela é incrivelmente burra, às vezes parece que ela é uma super bruxona, às vezes ela não faz a menor ideia do que ela tá fazendo, às vezes ela ouve as pessoas ao seu redor, às vezes ela não sei o quê. Essa é uma pessoa que vive de rompantes, tá? Ela tá sempre, o tempo inteiro um rompante. E aí você pode olhar por um lado e falar assim, mas aí ela é imprevisível. Não. Eu não vou passar esse pano, tá? Se você quer passar aí na sua casa, você passa. Aqui não vai passar. Ela é muito instável, tá? Parece que ela não sabe o que ela quer. E aí, quando você tem uma personagem assim, que você não consegue entender o que ela quer, qual é a personalidade dela, o que tá acontecendo, é muito difícil entender as motivações dela. Eu não sei quantas vezes... Porque assim, entre a Emília e a Vitória que tá viva e a Vitória que tá morta, a Vitória é audaciosa, a Vitória é a corajosa, a Vitória é destemida, a Emília não é. Ela reforça isso várias vezes ao longo do livro. E eu não sei quantas vezes ao longo desse livro ela fala, não, porque agora eu vou ter que agir como a minha irmã. Não, porque agora eu vou incorporar a minha irmã. Não, porque agora eu vou fazer alguma coisa como a minha irmã. Porque agora eu tenho que pensar como a Vitória, sabe? E aí tem uma outra coisa que a autora faz nesse livro. Primeiro assim, plot twist. Não tem nenhum, tá? Nenhum. Tudo dá pra prever no livro. Absolutamente tudo dá pra prever no livro. Porque eu comecei a ler esse livro de Body Read com a Joy, tá? Daí as duas primeiras coisas, eu fui cantar pra Joy. Aí depois eu falei, nem vou ficar mais cantando pra Joy, porque é assim, você canta dali a, sei lá, 5 capítulos revela o que você cantou, sabe? Muito... Uau! Tá? Então nada de muito diferente, assim. Inclusive, que eu vou falar uma coisa aqui agora que me chocou até quando eu pensei sobre isso. Essa coisa dela ficar de um lado pro outro, invoca, volta, corre atrás de um negócio, vai investigar, busca um negócio, encontra um artefato, entra num não sei o que, não sei o que. Sabe o que livro me lembrou? O livro da noite da Holly Black. Gatas. E caso você esteja assistindo esse vídeo, não saiba porque esse comentário, porque o livro da noite da Holly Black é em todas as minhas decepções do ano de 2022, tá? Já vou dizer logo de cara pra vocês que eu não pretendo ler o segundo, tá? Tá morta já, nesse primeiro livro aqui pra mim. O livro passa o livro inteiro falando assim, vai acontecer tal coisa, hein? Vai acontecer tal coisa, hein? Vai acontecer tal coisa, hein? E aí o final o que é? A coisa que o livro inteiro prometeu que o livro inteiro ia acontecer. É isso o final desse livro, tá? Aí tem uma outra coisa que pra mim é uma grande chave pro meu desconforto. Porque assim, gente, todas essas coisas que eu reclamei agora sobre esse livro são coisas que talvez eu já tenha reclamado sobre outros livros desse vídeo. Mas tem uma coisa específica que aí é relativa a esse rolê de personalidade e tal. Isso aí também, às vezes, a gente pega um personagem que é tudo... Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que é o seguinte. Eu não consegui... Eu não acho que a história me passou a profundidade do conhecimento que essa protagonista bruxa ou teria aqui. Porque a gente sabe que ela cresceu com essa avó, com essa família, ela sabe que ela cresceu sabendo que ela era uma bruxa, a gente sabe que todo aniversário, todo mês, elas paravam e faziam
um ritual ali sobre uns amuletos e não sei o que lá. Mas a história, ela não tira nem um pouquinho, assim, pra nos mostrar o real potencial das personagens, sabe? Ou da protagonista. Quanto ela sabe fazer feitiço. Quanto ela sabe. E aí, assim, às vezes ela faz um negócio que aí parece, é uma magia mais perigosa, assim. Daí a avó dela fala, você não pode fazer isso. Daí você entende, tá, tem tipos de magia que não pode tocar. Aí depois que a irmã morre, ela sai enlouquecida, invocando feitiço e não sei o que. Aí tem um negócio Sandman aqui também, que é uma pessoa que não sabe, mal sabe usar o feitiço, acaba prendendo uma das maiores entidades do mundo aqui. E aí ela passa o livro inteiro nessa coisa de, mas eu não sei se eu consigo fazer esse feitiço, mas eu consigo fazer esse feitiço. Daí ela faz o feitiço, dá um puta de um certo. Eu saí do livro, eu terminei o livro, que tem 300 e... Vamos ver quantas páginas tem o livro. 327 páginas, tá? Eu saí desse livro e eu não entendi a verdadeira extensão do poder dessa personagem. Porque no começo do livro, parece que ela mal sabe misturar umas poções ali. Mas aí depois ela faz um monte de coisa e a gente vê tanta coisa acontecendo e tem menções de outras coisas que ela tinha feito, que aí parece que ela super era treinada nas bruxarias da vida. Só que, sabe quando nem o momento mostra e aí você não sabe efetivamente o que tá acontecendo? Enfim, só não perde pras Cortes do Infinito. Porque Cortes do Infinito realmente me irritou aquele livro. Esse livro aqui, eu só tava tipo, já tá, garota, tá. Eu já sei onde é que tu tá indo chegar com isso. Vamos logo com essa enrolação aí. Então esse livro aqui eu li apática. Estamos sofrendo. Agora, gente, eu estou lendo o último livro desse vídeo, que é Lore. Eu já estou pra lá da metade. A minha ideia é terminar ele amanhã. Eu acho que eu não vou conseguir terminar hoje, então terminar amanhã. E aí, consequentemente, finalizar esse vídeo, porque inclusive já prometi ele pra domingo. Eu espero que vocês estejam assistindo ele no domingo. Finalizei Lore e vamos lá. Esse livro aqui eu tenho um sentimento muito parecido com o sentimento que eu tenho com A Noiva do Deus do Mar. Ele tem um público, ele serve um propósito, ele é legal em vários aspectos, ele me incomodou em outros aspectos, mas ele simplesmente não é pra mim. Eu não sou o público-alvo desse livro aqui e eu acho que ele tem um público-alvo e provavelmente com esse público-alvo ele vai funcionar muito bem e as pessoas vão se divertir bastante com essa história, tá? A gente tem a Lori, ela teve a família dela brutalmente assassinada. A última rodada desse... como é que é o nome? Desse Agon. É uma treta que rola de 7 em 7 anos, tá? Onde os deuses se tornam passíveis de serem mortos, e aí quem matar o deus específico assume o poder daquele deus. E além disso, existem umas outras resoluções a respeito desse assunto, e basicamente eles saem matando aí a torto e a direito. É tipo o green card pra sair matando, e aí as pessoas acabam... E essa competição, né, como é que chama isso? Ela acontece em cidades diferentes, e no último Agon a família dela foi assassinada há 12 anos, no último Agon. 11 anos, por aí. E ela foi a única sobrevivente, e aí ela tentou ficar disfarçada, escondida, porque existem outros elementos aqui que envolvem a família dela e que envolvem ela e que colocaria ela em perigo. E aí o novo Agon começou, ela não está jogando esse ano, só que ela é abordada por duas figuras que vão pedir ajuda dela pra algo que está acontecendo aqui. Uma premissa onde a gente tem essa situação de matar. E assim, as pessoas que estão participando disso, elas vão matar indiscriminadamente, assim, tá? Não precisa ser só os específicos lá, os deuses específicos vão matar, porque se encontra outra pessoa que tá participando do mesmo rolê, mata também. Quando dada essa descrição, o que eu espero? Um livro meio Battle Royale, assim, sabe? Um livro meio Jogos Vorazes, onde a gente vai ter uma sequência de cenas que vai envolver uma violência, às vezes até inesperada. Tirando um ou outro momentinho desse livro, não é algo que realmente tá presente aqui. Então isso pra mim já foi uma quebra de expectativa. Segundo, independente da gente ter os elementos mitológicos aqui e da história brincar, né, essa questão de cada um dos deuses e o que cada um deles faz e como os novos deuses se comportam assumindo nomes que são parecidos, mas não são a mesma coisa, mas eles ainda assim detêm o poder que era de antigos deuses, porque quando a gente começa o livro, quem é que tá vivo, tá? Quando começa o livro dos deuses, deixa eu dizer pra vocês. Está vivo Ártemis, Atena e Hermes, e já estão mortos Afrodite, Ares, Dionísio, Hefesto e Poseidon. O Apolo, eles não sabem o que rolou com ele.
E aí tem os novos deuses, que é o guardião do amor, que tem o poder da Afrodite, o folião, que tem o poder do Dionísio, a portadora da maré, que tem o poder do Poseidon, e a fúria, que tem o poder do Ares. Apesar disso ser retratado dentro da história, ainda assim esse é um livro que dá pra resumir com aquela frase que eu mais comumente venho trazendo pra vocês, que é a adolescente salvando o mundo. E que é algo que não funciona mais pra mim. Por que eu digo isso? Porque a gente se situa no mundo real. E ao se situar no mundo real, isso se torna um conflito que está envolvendo as pessoas do mundo real. E aí a gente entra numa outra situação e acaba virando o conflito do livro, a parte desse ágon, que também envolve as pessoas. E aí talvez venha a coisa que mais na verdade, tiveram duas coisas que me tiraram do clima do livro, tá? A parte da questão da competição e tal, porque logo que eu entrei no livro, e assim, em 30% mais ou menos, já dá pra você perceber que essa não vai ser a vibe do livro, tá? Daí você realinha suas expectativas aí. Pelo menos foi o que eu fiz. Aí, a partir daí, duas coisas começaram a me incomodar. A primeira coisa diz respeito a essa situação do vamos salvar o mundo, que é as pessoas do mundo real, elas não sabem que isso tá acontecendo. Pra disfarçar o plot que a autora precisa construir aqui, a autora começa a criar calamidades na cidade de Nova York. É Nova York que a gente tá aqui, né? Nova York. Tirar meio que as pessoas da rua, pra justificar porque as pessoas estão na rua, não estão na rua, porque as pessoas normais não estão vendo o que está acontecendo. Só que eu achei isso um ato muito falho, porque parece que, no momento da história, parece que tu tá num livro de apocalipse, porque não tem ninguém nas ruas, só tem eles nas ruas, sabe? E eu não acho que a autora construiu a dinâmica de mostrar esse cenário pra gente corretamente. Deixa eu puxar pros Jogos Vorazes. Lembra quando tem aquela cena, eu não me lembro agora qual é, se é o segundo ou se é o terceiro, mas que eles estão caminhando em grupo, eles estão caminhando no subterrâneo, e aí vem os bestantes, que é uma cena super tensa, porque eles estão, tipo, caminhando sozinhos e dá aquela sensação de tensão e de medo. Essa sensação, ela é possível porque eles estão no subterrâneo, porque na parte de cima, né, no rolê, tá rolando mó treta. E esse é um exemplo de uma ambientação que super funcionou e ainda assim você conseguiu dar pros personagens essa sensação de desconforto e de que eles estão num lugar reservado e que esse lugar pode trazer perigo. E ainda assim existe as pessoas do mundo real, que os Jogos Vorazes já eram diferentes, mas em lore a gente tá falando do nosso mundo real. E as pessoas ainda estão circulando. Não é tão fácil assim você enclausurar um monte de gente, especialmente uma cidade tão grande, estavam sempre se fechando. A ambientação do livro, pra mim, eu não consegui acreditar. E aí a gente tem o meu segundo problema com esse livro, que é o Castor, que é o interesse amoroso da protagonista aqui. Bota chato. Ele é muito chato. E vocês me perdoem, mas eu também não consegui acreditar nessa relação romântica. E aparentemente isso é uma situação acontecendo aqui nesses livros, tá? Aqui, como eu falei, era um livro de tensão sexual e não de romance, porque a gente não tinha tempo pra ver romance. Aqui até vai, tá? Aqui até vai. Esse aqui até vai. Você entende o porquê que um personagem se atrai ao outro, então é válido. Aqui também, mas chega num momento que eu acho que a autora perdeu a mão. Aqui é melhor a gente nem comentar a respeito. Aqui é extremamente abrupto do começo do livro e o suposto triângulo que disseram que ia ter não existe. Mas aqui tem o rolê também da menina cão na chuva, tá? Que é a primeira pessoa que balança o rabo, ela quer. Que no caso, por acaso, é um príncipe do inferno, né? Então, sedutor. Que aparece sem camisa. Então, né? Mas é a síndrome da vira-lata esse aqui. Para desse livro aqui. Primeiro que ele entra e ele toma conta da história, assim. Chegou um momento que eu pensei que ele ia virar o protagonista, porque a história virou sobre ele, virou sobre a história dele, virou sobre a casa que ele tava controlando, virou sobre o passado dele com ela, porque a gente tem flashbacks aqui também. E desde que fugiu lá há 7 anos atrás, eles não se viam. Inclusive, quando eles se reencontram, ela fica, ai, mas você nunca me procurou, você não veio atrás de mim. E ele também fica, ai, mas você não me falou que você tava viva, não sei o que lá. Corta pra próxima cena que eles se encontram. Eles se amam profundamente, é claro que toda a história deles do passado era um grande amor e que eles lá com seus 11, 10, 12 anos já eram profundamente apaixonados e tarará, e aí por causa disso ela confia muito nele e aí eu achava parte dessa confiança um pouco injustificada, assim, de certas formas, tá? E o plot twist do final acontece em 80% mais ou menos, não gostei, porque eu não posso nem justificar por quê, porque senão eu entrego o porquê
o final do livro, mas eu não gosto, deixa eu dizer de outra forma, eu não gosto de ver protagonistas isoladas, protagonistas femininas isoladas, onde absolutamente todo mundo ao seu redor é homem e as poucas pessoas que são mulheres dentro da história são tratadas como não confiáveis, enquanto os homens são sempre confiáveis. Eu não gosto desse cenário. Infelizmente não foi pra mim, mas não foi uma leitura ruim, assim, no sentido de, tipo, ter me irritado como corte ou ter me deixado tão blasé quanto O das Bruxas. Ainda acho que Lore ainda foi melhor que esses dois livros, tá? A Alexandra Bracken, caso você não tenha ligado o nome, a pessoa é a mesma autora de Mentes Sombrias, tá? Que já foi publicada aqui no Brasil 2 vezes, aliás, com 2 capas, né? 2 edições. A primeira... Não, na verdade acho que foi 2 vezes, que a primeira edição acho que foi pela ID. Enfim. E ganhou um filme também, que eu acho que não vai ter continuação, tá? Mas essa, inclusive, eu achei que eu tinha esse livro na minha estante, eu acho que eu já tive ele na minha estante, mas ele não existe mais porque eu fui procurar e percebi que o livro que eu tava pensando era outro. Agora vamos para o salto final desse vídeo, especialmente no que vocês disseram que eu ia gostar, porque eu botei uma enquete pra vocês me dizerem como é que vocês iam gostar. Tá aqui o meu ranking, ó. Esse aqui é o meu ranking de entretenimento, tá? Meu ranking de entretenimento é esse. Em primeiro lugar, A Ponte Entre Reinos. Em segundo lugar, Promessas Vazias, o que é a grande surpresa desse vídeo, tá? Em terceiro lugar, A Noiva do Deus do Mar. Em quarto, Lore. Em quinto, Reino das Bruxas. E em último, As Cortes do Infinito. Em termos de conforto para indicar, eu acho que de todos esse aqui, o livro que mais pessoas vão gostar de forma geral é A Noiva do Deus do Mar, que não é o público, que, assim, gente, que vai gostar, que não seja público desses livros aqui, tá? Porque esses livros aqui tem um público enorme, e esse público não sou eu, tá? Mas se você é público desses livros, você vai gostar, mas eu tô falando fora desse público, tipo eu. Eu acho que A Noiva do Deus do Mar é o mais fácil das pessoas gostarem. Depois, A Ponte Entre Reinos, tá? E aí aqui é muito uma questão do que você gosta e até onde você tá disposto a desprender seu senso de lógica aí pra algumas coisas. Sobre continuar leituras, esses dois aqui são duologias, então talvez eu leia o segundo volume aí quando eu tiver à toa. Pode ser, mas não necessariamente vou entrar enquanto prioridades, assim. Sei lá se eu vou ler esse ano, se eu vou ler algum dia. Mas se der, eu leio. Sabe quando você acorda no dia e você quer... Ai, hoje eu não quero pensar muito. Vou ler a finalização de um desses dois livros aqui. De resto, eu leria outras coisas da XO, tá? Sim. Leria outras coisas da Alexandra Bracken no futuro, mas ela é uma autora que aparentemente vai escrever bastante pra adolescente, então eu não sei se algum dia vai funcionar pra mim. A Kelly Meniscal, que eu não vou seguir essa série aqui, mas a outra série dela eu ainda tenho interesse de ler os outros livros, e aí a gente fica atento pra ver o que ela vai publicar no futuro. A Kim Down, por favor, vou ver pela sinopse, tá? Porque... não sei. Não sei. Agora deixa eu dizer pra vocês o que vocês acharam que eu ia gostar, tá? Dentre esses três aqui, tá? A Ponte Entre Reinos, A Noiva do Deus do Mar e As Cortes do Infinito, vocês acharam que o meu favorito seria A Noiva do Deus do Mar, depois seria As Cortes do Infinito e depois seria A Ponte Entre Reinos. E na verdade, foi A Ponte Entre Reinos que vocês colocaram por último na votação, depois A Noiva do Deus do Mar e por último As Cortes do Infinito. E para o outro trio, que era composto por Promessas Vazias, Reino de Bruxas e Lore, vocês disseram que eu ia mais gostar. Reino de Bruxas, depois Lore e depois Promessas Vazias. E foi exatamente o contrário. Gostei mais de Promessas Vazias, depois de Lore e por último Reino das Bruxas. Então, olha só o que eu vou dizer pra vocês, que a gente chegou à conclusão nesse vídeo, que vocês até conseguem realmente palpitar sobre o que eu posso gostar ou não, mas talvez não pelos motivos certos. Talvez só A Noiva do Deus do Mar seria uma escolha mais óbvia pra mim, mas o meu grau de aproveitamento de cada um dos livros foi diferente da expectativa de vocês sobre como isso funcionaria. Então vocês têm uma noçãozinha, mas vocês talvez não entendam muito bem ainda como a minha cabeça funciona. E espero que vocês tenham pegado dicas aí, mesmo dos livros que eu não gostei, se vocês viram que eu falei sobre coisas que não funcionam pra mim, que funcionam pra vocês, né? Esse é o propósito também. Vocês deveriam identificar se vai funcionar pra vocês ou não, independente de eu gostar ou não, né? Que essa deveria ser a lógica das indicações por aqui, não ser somente sobre vocês lerem as coisas que eu gosto e deixarem de lado as coisas que eu não gosto, mas identificarem entre as coisas que eu falo que pode funcionar ou não pra vocês, porque gostos aí são diferentes. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, tenham gostado aí da proposta. Eu pretendo fazer um outro mais pra frente, mas não com essa temática de que eu não vou gostar. Tem algumas outras histórias de fantasia que estão esquecidas na estante, tá bom? Me conta aqui embaixo nos comentários quais desses livros você já leu, se ficou com vontade de ler algum. Não esquece de deixar o seu joinha pra me ajudar com a divulgação. Se inscreve aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!